noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande para mim poder estar hoje com vocês para estudarmos juntos e ouvirmos a palavra do Senhor. Por isso eu peço que, por gentileza, abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 40 ao versículo 45. Marcos 1, do 40 ao 45. O foco da mensagem de hoje vai ser nos primeiros 3 versículos, versículo 40, 41 e 42. Diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos. E de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos, Pai, que nessa noite, nesse momento, o Senhor nos abençoe, nos dê a cada um de nós ouvidos para ouvir a Tua palavra, que ela se torne clara para nós, que o Seu Espírito Santo a carregue até os nossos corações e que ela possa gerar frutos. Que hoje, mais uma vez, o Senhor possa estender a mão para pecadores. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Durante o tempo das cruzadas, um dos reis que governou o reino de Jerusalém foi o rei Balduíno IV. Balduíno, filho de Amaurico I, nasceu em 1161 e governou Jerusalém de 1174 a 1185, quando morreu. Morreu com apenas 24 anos de idade. Ele foi coroado rei sobre o reino de Jerusalém após a morte do seu pai, com apenas 13 anos de idade. E durante seu reinado ele sofreu com constantes investidas e ataques dos exércitos muçulmanos que desejavam retomar a Terra Santa. Esses ataques eram liderados por ninguém mais, ninguém menos do que o lendário conquistador e general Saladino. Apesar da pouca idade, Balduíno IV obteve importantes vitórias nesse contexto, liderando pessoalmente as tropas nos combates, chegando várias vezes até mesmo a repelir os exércitos de Saladino. Uma das vitórias mais importantes que ele conquistou ocorreu na Batalha de Monte Guisardo, quando Balduíno tinha apenas 16 anos de idade. Nesse conflito, as tropas de Jerusalém obtiveram a vitória, mesmo com as tropas muçulmanas sendo muito superiores, muito mais numerosas. E além dessa vitória, tem uma outra vitória muito famosa, que é a defesa da cidade de Beirute, em 1182, quando Balduíno liderou as defesas da cidade contra o cerco feito pelo exército muçulmano. E esses são apenas 2 exemplos. É claro que ele experimentou algumas derrotas, mas nenhuma dessas derrotas ofuscou o brilho das suas vitórias. E dessa forma, o reinado de Balduíno foi marcado por muitos confrontos, por admiração popular, os súditos dele amavam ele, e com 24 anos de idade, em 1185, ele veio a falecer. Mas o mais impressionante da história de Balduíno, e é o motivo justamente que faz a história dele ser lembrada até hoje, não é só as vitórias militares, mas é porque ele conquistou tudo isso tendo uma debilitada condição de saúde. Acontece que Balduíno era um leproso, um rei leproso. Ele foi diagnosticado com lepra já na sua infância, enquanto ele estava brincando uma brincadeira muito saudável com as outras crianças, de dar beliscões nos braços uns dos outros. E aí perceberam que, enquanto as outras crianças gritavam ao ser beliscadas, Balduíno nem reagia.
já demonstrando os sinais da insensibilidade causados pela lepra. Essa doença foi se agravando cada vez mais ao longo da sua curta vida. Há relatos de que a sua visão ficou debilitada, mas mesmo assim, ele liderou as tropas de Jerusalém pessoalmente, segurando as rédeas do seu cavalo com apenas uma das mãos, que a lepra afetou as mãos dele de tal forma que ele não conseguia usar as duas para segurar. E essa foi a vida de Balduíno. Um grande rei, uma vida cheia de honra, cheia de riquezas, muitas lutas, mas que nós lembramos o nome dele até o dia de hoje. Mas a vida de Balduíno IV não é o exemplo, o padrão de uma vida de um leproso do mundo antigo. Não houveram muitos leprosos que tiveram a vida como a dele. A vida das pessoas que tinham essa doença era marcada por uma terrível cota de sofrimento. Não por honra, não por riqueza, não por conquistas militares. Esse, por exemplo, é o caso do leproso que nós lemos aqui em Marcos 1. Nosso texto diz que esse leproso, ele se aproxima de Jesus. Aqui ele está indo contra tudo que era dito na época. Como um leproso, ele não poderia se aproximar de ninguém. Ele, como leproso, possuía essa doença terrível que era considerada a pior de todas as doenças na época. De modo que receber o diagnóstico de lepra era similar a receber a sentença de morte. A lepra nos tempos bíblicos não se trata somente daquilo que hoje em dia a gente chama de hanseníase, mas se trata de qualquer tipo de doença de pele infecciosa que pode vir a causar na pessoa manchas, pústulas, feridas. Então, o que a gente chama de lepra, hanseníase hoje, lepra nos tempos bíblicos, estava dentro desse espectro de doenças de pele. E a questão é que, por causa das condições de higiene da época e por causa que não havia tantos tratamentos para impedir o avanço da doença, o indivíduo comumente começava a definhar. As manchas se espalhavam, a pele perdia a sensibilidade, as feridas se tornavam mais profundas e podia chegar até o ponto da doença avançar de tal forma e comer a carne do indivíduo que as extremidades do corpo se desgrudavam e caíam, como, por exemplo, a ponta dos dedos. Era uma visão repugnante. A pessoa parecia um morto-vivo. E como se não bastasse toda essa dor física, além disso, o leproso ele sofria com um isolamento social causado e imposto pela sua condição de leproso. Você vai se lembrar, talvez não com tanta alegria, com certeza não com tanta alegria, que em 2020 iniciou-se a pandemia de Covid. Foi um tempo muito difícil para todos nós. E além do perigo de contrair a doença, muitos aqui devem ter tido a doença, eu tive a doença, então, além do perigo de contrair essa doença, a gente também teve que passar por longos períodos de isolamento social. E o isolamento social é algo que pode afetar e prejudicar até mesmo a saúde mental de um indivíduo. Segundo a OMS, no primeiro ano da pandemia, a proporção de indivíduos em todo o mundo com ansiedade e depressão aumentou em 25% por causa do isolamento social sem precedentes que as pessoas estavam sofrendo. Mas, veja só, os leprosos do mundo antigo não enfrentavam um isolamento social de apenas 2 anos, que foi o que a gente enfrentou. Era um isolamento que podia durar toda a vida do indivíduo. Desde o momento em que ele havia sido diagnosticado com a doença, até o momento em que ou ele morria, ou ele havia sido curado, ele passaria por esse isolamento. Ele era isolado de seus amigos, de seus familiares, colocado para fora da comunidade. A gente tem no Antigo Testamento o exemplo de Miriam, irmã de Moisés, que foi colocada para fora do arraial da comunidade de Israel. E ninguém podia se aproximar dele. Era um isolamento sem conversas, sem brincadeiras, sem WhatsApp, sem apertos de mão, sem abraço. Nenhum único toque de carinho, porque as pessoas acreditavam que se tocassem naquele leproso, elas poderiam contrair a doença e, além disso, ficariam cerimonialmente impuras. E isso leva a gente a mais um ponto da lepra. Ela era vista como uma doença intimamente ligada ao pecado, conectada ao pecado, de modo que se entendia que se uma pessoa tivesse lepra, isso significava que ela tinha cometido algum pecado terrível.
O leproso, então, era considerado cerimonialmente impuro, e todo aquele que tocasse nele também seria. E o leproso não poderia participar da vida religiosa da comunidade. Era um isolamento religioso. Ele não poderia participar dos cultos, ele não poderia oferecer sacrifícios no templo. Então, dessa forma, o leproso ele padecia tanto da dor física da doença, dos avanços da doença, quanto do isolamento social, quanto desse isolamento religioso. Agora, é interessante observar, né, que esse leproso que se aproxima de Jesus, ele vem e ele roga de joelhos. O texto fala que ele se coloca de joelhos. No Evangelho de Lucas, Lucas vai além e vai dizer que o leproso chega a botar a face dele no chão, se humilhando, se submetendo a Jesus. E ele vai dizer, com um pedido que vem do fundo da alma dele, ele vai pedir: se quiseres, podes purificar-me. E repare que é se quiseres, não é se puderes. O leproso, ele reconhece Cristo, ele reconhece que Cristo tem o poder para curar ele. Se você voltar um pouquinho no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, você vai ver que Cristo já estava curando multidões de doentes e também estava expulsando demônios. Então a fama dele já havia se espalhado, o leproso já havia ouvido falar da fama de Jesus. Então ele reconhece: esse homem tem poder para me curar. Ele vai e pede: se quiseres. É interessante, né, que ele pede, ele não decreta, ele não ordena, ele não determina, ele pede. Ele junta o restinho de coragem e de esperança que ele tem no coração e ele derrama aos pés de Jesus. Se quiseres, podes curar-me. E qual é a reação de Jesus? Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Jesus se compadece daquele homem. Mesmo aquele leproso, sendo alguém impuro, à margem da sociedade, Jesus olha para ele e se compadece dele. E essa é uma característica maravilhosa de Cristo. Maravilhosa. Mesmo ele sendo Deus encarnado, Deus que andou entre nós, ao se deparar com pecadores necessitados, ele se compadece. O coração de Cristo se move para auxiliar esses pecadores. E veja que é uma compaixão que não é simplesmente uma compaixão vazia, não é formada de palavras vazias. Não é da boca para fora, mas há uma misericórdia que brota no coração de Jesus e impele ele à ação, impele ele a ajudar aquele leproso. Ele se compadece e logo depois se move para auxiliar aquela pessoa. A gente vê essa misericórdia de Jesus expressa em outros lugares do Evangelho de Marcos, como, por exemplo, quando ele vê aquela grande multidão, que era como ovelhas sem discípulo. Ele se compadece da multidão e ele começa a ensiná-los. Quando, logo após aquela mulher que havia sofrido muitos anos com hemorragia, logo após ela ser curada e está com medo de ser repreendida, Jesus se compadece dela, olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Logo em seguida, Jairo recebe a notícia de que a filha dele morreu. Jesus vem e consola Jairo. Da mesma forma que ele consola o ladrão na cruz, que está do lado dele, crucificado, e consola dizendo para aquele ladrão que ele estaria, naquele mesmo dia, no paraíso. Essa característica de Jesus, que vê o pecador e se compadece. E se você reparar, nenhum desses exemplos que eu citei se trata de uma grande personalidade da Galileia do primeiro século. Não eram celebridades. Aqui a gente não está falando de reis, a gente não está falando de conquistadores, a gente não está falando de balduínos, de saladinos. Não, a gente está falando de gente normal, de pecadores comuns, igual eu, igual você. Pecadores comuns, não homens que mudaram o mundo com a sua genialidade ou com a sua coragem. Esse é um traço mais do que especial do nosso Senhor Jesus. Ele se compadece de homens e mulheres pecadores com um amor sincero que não busca benefícios em troca, não busca, e se move para ajudar aquelas pessoas. Quando, há muito tempo atrás, o filósofo grego Aristóteles começou a pensar sobre a origem do mundo e de todas as coisas, ele percebeu
que tudo o que existe tem uma causa. E essa causa tem outra causa, que tem outra causa, e que se for voltando, você vai chegar em algo que seria a causa de todas as coisas. E Aristóteles chama essa causa de todas as coisas de primeiro motor imóvel. Porém, o primeiro motor imóvel de Aristóteles é muito diferente do Deus que é revelado para nós nas Escrituras. Porque o primeiro motor imóvel de Aristóteles não sente, não ama, não se comunica, não se revela, não se importa. O primeiro motor imóvel de Aristóteles nem sequer sente indiferença, ele só não sente nada. Só não sente nada. Mas Jesus não é assim. O Verbo encarnado, por meio de quem todas as coisas foram criadas, sente. Ele sente e se importa. Ele chora com os que choram, se alegra com os que se alegram e sente misericórdia de pecadores miseráveis. Não ao ponto de simplesmente sentir, mas ao ponto de ajudar, ao ponto de estender a mão para ajudá-los. Jesus se compadece daquele leproso e decide ajudar. Não apenas para que aquele leproso saísse logo dali e parasse de atrapalhar a pregação. Não, ele realmente sente vontade de ajudar o leproso. Então ele chega a fazer o impensável. Jesus vai e toca nele. Nosso texto diz que Jesus tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Eu tento imaginar o coração daquele homem. Ele não era uma figura importante, era só um homem comum, provavelmente sem dinheiro, isolado de seus amigos, familiares, sentindo fortes dores provenientes da doença. Ele suplica e crê que Jesus pode ajudá-lo, e Jesus estende a mão e o toca. Como aquele homem não deve ter se sentido ao receber o toque de Jesus? Como aquele homem não deve ter se sentido? Provavelmente passou anos e anos e anos sem receber um abraço, um sinal de carinho, um toque de uma pessoa amada. E aí vem Jesus e o toca. E a grande pergunta que fica para a gente agora é por que Jesus o toca? Por quê? Jesus poderia simplesmente ter mandado: lepra, vai embora, e a lepra ia embora. Foi assim que ele ressuscitou Lázaro. Lázaro, venha para fora, e Lázaro veio para fora. Ele não precisava ter tocado naquele leproso, mas ele decide ativamente tocar naquele homem. Por quê? Por que que Jesus decide tocar naquele que mais ninguém cogitava tocar? E a resposta, meus irmãos, é que nesse momento, Jesus está sendo misericordioso. Nesse momento, Jesus está se compadecendo e exercendo misericórdia e compaixão por aquele homem. Jesus sabia de todas as necessidades daquele homem. Ele sabia da necessidade de ser curado fisicamente, mas sabia também de todas as outras. Imagina o quanto o coração daquele homem não ficou aquecido quando Jesus o tocou. Antes mesmo de proclamar as palavras que trariam a cura, Jesus toca naquele homem, demonstra misericórdia, tocando naquele que ninguém mais ousava tocar. E veja, se na criação Deus Todo-Poderoso toca no barro e cria o ser humano, aqui Deus, na pessoa do Filho, toca no homem pecador, podre, carne podre, impuro, por dentro e por fora. Ele toca nele. Toca nele. No Antigo Testamento, quando o rei Davi, depois de ter recuperado a Arca da Aliança, decide trazê-la de volta a Jerusalém, ele começa a trazê-la num carro sendo puxado por bois, e em um determinado momento a arca ameaça cair, e ali um dos homens presentes, chamado Uzá, vê que a arca vai cair, estende a mão para segurar ela, cheio de boa intenção no coração, toca na arca de forma indigna, toca na arca de forma que não deveria tocar, e ele morre na hora. Na hora. Morre naquele local. Por quê? Porque tocou naquilo que representava a presença de Deus de forma indigna. Representava a presença de Deus. E aqui em Marcos, a gente não tem a representação da presença de Deus, mas tem a presença de Deus.
a real presença de Deus, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, a imagem do Deus invisível. E ele próprio, Jesus, toma atitude e toca no homem. E aí o leproso não morre. Não morre igual Uzá morreu, mas é purificado. Em um ato de compaixão infinita e serviço humilde, Jesus estende a mão como quem diz: eu quero te purificar, eu quero te tocar, eu quero te ajudar. Deus Todo-Poderoso preenchendo essa distância que há entre Ele próprio e o homem e preenchendo essa distância com compaixão. Então a cura vem imediatamente. É um verdadeiro ato divino. Jesus toca o leproso, proclama a cura, o homem é curado, não importando quão grave fosse o grau da sua doença. Na mesma hora, os tecidos mortos se regeneram, na mesma hora, a carne desapodreceu, se a gente puder falar assim. Na mesma hora, as pústulas secaram, as feridas fecharam, as manchas desapareceram. Na mesma hora, imediatamente. Imediatamente. Veja, quando Marcos ele escreve o evangelho dele, e você pode ver isso lá no versículo 1 mesmo, que Marcos diz que princípio do evangelho princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, a gente vê que o evangelho de Marcos, a ideia dele é mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Marcos quer que o leitor dele tenha essa noção. Jesus é o Filho de Deus e, consequentemente, o próprio Deus. E Marcos faz isso porque, na cultura da sua época, quem recebia esses títulos de Filho de Deus e de Deus andando entre os homens era César, era o imperador romano. E Marcos quer que o leitor dele tenha a noção, não é César, é Jesus. Jesus é o único dignatário desses títulos, Filho de Deus e Deus entre os homens. Tanto que o primeiro capítulo de Marcos inteirinho é construído em cima desse argumento, o argumento da autoridade de Cristo. E a gente vê isso, por exemplo, quando Marcos conta que Jesus expulsa demônios, mostrando que ele tem autoridade sobre o mundo espiritual. E também Jesus cura a doença de várias e várias e várias pessoas, mostrando que Jesus tem autoridade também sobre o mundo físico. São coisas que o imperador romano nunca conseguiria fazer. César nunca conseguiria expulsar um demônio. César nunca conseguiria curar uma doença pelo simples falar ou tocar. E aí chega ao ápice desse argumento, onde Jesus chega ao ponto de curar um leproso, a pior das doenças do mundo antigo. Jesus cura o leproso, mostrando que ele tem autoridade até mesmo sobre a lepra. Autoridade total e absoluta com a qual o imperador romano nunca sequer sonhou. O maior império do mundo. Ele senta lá no trono dele e do topo do seu trono de arrogância, se proclamando no Deus, César nunca conseguiria curar um leproso. Apenas Deus pode fazer isso. E aqui nesse texto Deus faz, com uma cura imediata e completa. Apresentando esse milagre, Marcos mostra para nós que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E é o próprio Deus encarnado. Ele tem poder para realizar aquilo que César não consegue, aquilo que Balduíno não consegue, aquilo que Saladino não consegue. Expulsar demônios, curar enfermos, curar até mesmo leprosos. Mas a questão que fica para nós agora é: o que isso diz para a gente hoje? O que a gente pode tirar desse texto? Se você, meu amigo, ainda não se submeteu ao senhorio de Cristo, se você, avaliando a sua própria vida, percebe que ainda não se submeteu ao senhorio de Cristo, não encontrou a Cristo, ou você simplesmente não se preocupa muito com essas coisas muito espirituais, afinal de contas você é um pouquinho melhor que os outros ao seu redor, então não tem muito motivo para se preocupar. Se você se encontra nessa condição, se arrependa dos seus pecados e venha a Jesus Cristo, sabendo que apenas Ele tem poder e autoridade para te salvar. Apenas Cristo.
É interessante porque a lepra, mais do que qualquer outra doença dos tempos bíblicos, serve como uma ilustração perfeita para a nossa situação à parte de Deus. Somos pecadores de nascença e o nosso pecado corrói a nossa mente e se espalha por todo o nosso corpo. A nossa culpa só cresce e vai se acumulando, até o dia em que nós ficamos totalmente insensíveis e isso só aumenta, isso só piora, afeta todas as áreas da nossa vida, sem que nós consigamos nos livrar por nós mesmos. E até o dia em que isso leva a gente à destruição. Assim como nenhum leproso é capaz de salvar a si mesmo pelo seu próprio poder, nenhum pecador pode salvar a si mesmo a parte do poder de Cristo. Apenas Cristo pode salvar. Apenas Cristo. Por isso eu digo, se arrependa. Se você se encontra nessa situação, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Se submeta a Ele. A semelhança desse leproso que a gente leu. Com coração humilde, com fé de que apenas Ele pode te salvar. E clame igual esse leproso. Se quiseres, podes me salvar. Se você fizer isso com arrependimento e fé genuínos, a resposta do leproso vai ser, a resposta de Jesus Cristo vai ser: eu quero. Fica limpo. Se você clamar por Ele, Ele vai estender a mão para você, independente do quão sujo pelo pecado você esteja. Se você clamar por Ele, Ele vai estender a mão para você, igual Ele já estendeu a mão para muitos outros antes. Agora, meu irmão, se você já se encontrou com Cristo, se você já se submeteu ao senhorio de Cristo, se você já é um crente regenerado, saiba que a misericórdia do Senhor não é restrita apenas ao ato da sua conversão. O Senhor Jesus continua se compadecendo de você e olhando hoje para as suas fraquezas. Ele continua olhando para cada uma das suas fraquezas e necessidades e se compadecendo. Deus continua se importando com você. Não importando se você é um balduíno, um saladino, um rei poderoso, um escravo, um chefe na sua empresa que ganha um grande salário, ou se tem um emprego mal remunerado e pouco reconhecido. Não importando se você é um crente mais experiente, que já vem acumulando vitórias há um tempo, ou se você é um jovem cheio de dúvidas, que vive caindo no mesmo pecado vez após vez. Jesus Cristo se importa com você. A última coisa, cristão, que Deus sente em relação a você é indiferença. A última coisa. Ele não é um simples primeiro motor imóvel que deu corda no relógio do universo e depois esqueceu da criação dele. Não. Não é assim. Ele se importa com seus estresses no trabalho. Ele se importa com as tabelas de Excel. Ele se importa com seu chefe abusivo. Ele se importa com as horas de sono que você pede para levantar de noite e trocar a fralda dos seus filhos. Ele se importa com as injustiças que você sofre, com as preocupações, com as desilusões amorosas, com seus desejos mais íntimos, com as dúvidas em relação ao futuro. Ele se importa com as lágrimas que só você e ele sabem que você derramou. Ele se importa. Ele se importa com tudo isso. Ele observa você na sua fraqueza e se compadece de você. Mesmo havendo esse gigantesco abismo entre quem Deus é e quem nós somos, Deus se compadece de nós. E a maior prova disso é que Ele próprio, na pessoa de seu Filho, sangrou na cruz por nós. Por isso, meu irmão, use isso no seu dia a dia. Use essas verdades no seu dia a dia. Amanhã, segunda-feira, quando os problemas vierem, segunda vai trazer todos os problemas de volta, e se não vierem todos, fica tranquilo que a terça-feira vai trazer o que sobrou. Amanhã, durante a semana, quando os problemas vierem, use isso. Lembre-se que nós temos um rei capaz de curar até mesmo um morto-vivo, um leproso.
trazendo de volta carne, tecido, de onde não existe mais. E esse rei não sente indiferença em relação a nós. Esse rei se compadece, se importa conosco. Quando o dia de amanhã chegar, clame a Cristo em oração. Clame a Cristo e peça que Ele estenda as mãos para você na sua dificuldade. Ore, peça a Deus, peça ajuda. Saiba que, às vezes, essa mão estendida, porque ela vai ser estendida, mas às vezes essa mão estendida vem na forma de um não. Às vezes, Ele não nos dá aquilo que nós imaginamos, a mão estendida não vem da forma que a gente esperava, mas ela vem. Ela vem. E quando Ele esticar as mãos para você, quando você orar, Ele esticar as mãos para você, se agarre nas mãos de Cristo, sabendo que não existe nada mais firme nesse universo no qual nós possamos nos apoiar do que nas mãos feridas e perfuradas de Jesus Cristo. Não existe nada mais firme. Nada mais firme. Sabe, meus irmãos, Balduíno IV tem um nome que é lembrado até hoje, teve honra, teve o amor popular, coisas que é provável que a maioria de nós não tenhamos. Mas em todo o seu esplendor, vitórias e conquistas, ele nunca teve uma honra tão grande quanto esse leproso de Marcos 1 teve. A honra de ser tocado pelas mãos de Jesus Cristo. Nós receberemos essa honra quando um dia estivermos reunidos com Ele. E as mesmas mãos que tocaram naquele leproso, as mesmas mãos que foram perfuradas e pregadas na cruz, tocarem nos nossos rostos e Ele limpar cada uma das nossas lágrimas. O Senhor se compadece de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque um dia, quando nós estávamos submergidos no lamaçal do pecado, quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, o Senhor estendeu a mão para nós e nos puxou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Muito obrigado, porque hoje o Senhor continua se importando conosco, ao ponto de nos conduzir até o reino dos céus. Muito obrigado, porque o Senhor continua nos ajudando e que possamos lembrar, em meio a todas as dificuldades, que o Senhor se compadece daqueles que o temem. Traga essas verdades à tona nos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.